Geralmente a gente começa falando sobre o nome do orixá, mas no caso de Nanã eu queria fazer um pouquinho diferente, tá? Eu queria primeiro explicar um pouquinho a origem de Nanã dentro do culto do candomblé, né? Porque assim, o que é o candomblé, né? O candomblé é uma coisa tipicamente brasileira, né? Onde os povos de África que vieram, né, escravizados, eles unificaram um conjunto de crenças para ter um sistema espiritual próprio, um sistema simbólico que mantivesse eles unificados, independente dos lugares que eles vieram, né? Mas mesmo em África, esses sincretismos já aconteciam. E Nanã, dentro do que a gente entende como Keto, né, como o pessoal da Nigéria, o pessoal lá de Oyo, né, ela e a linhagem dela representa exatamente isso, porque na verdade ela não é uma divindade originária da Nigéria, né? Na verdade, ela é originária de Benin, né? Do povo Jeje, do povo Mari, do povo Fon. Na verdade, até de povos anteriores que viviam ali, onde hoje é Benin, né? Inclusive os Adja, que é um povo que a gente nem fala, assim, porque eles nem existem mais, né? Conforme o tempo foi passando, eles foram agregados por outros povos, né? Principalmente pelos Fon e pelos Marim. Então, as divindades essas divindades, elas são mais centrais no Jeje, né, na nação do Jeje, que é a nação justamente de Benin, assim, mas elas foram incorporadas dentro do culto do candomblé do Keto, né, e até em Angola, em tudo, né, a gente cultua essas entidades, pelo menos a maioria delas, em praticamente todas, né, e aí, assim, é interessante observar isso, porque hoje a gente está começando a nossa série com os orixás de Daomé, que são 5, né, eu vou colocar eles aqui na tela, tá, que são 5, Nanã, né, aí você tem Obaluaê, Ossan, Euá, e Oxumari, certo? Esses 5 orixás, na verdade, eles são incorporados no culto dentro da Nigéria por volta do século XVII, né? Muito embora o culto a Nanã, como a gente entende, tá? Ele já acontecesse desde o século VIII em Benin. Embora, na verdade, como o Bará disse na introdução aí, ele seja muito mais antigo. A ideia de uma mãe ancestral conectado ao barro primordial, né, remonta desde antes da Era do Ferro, lá em África, né? Mas eu queria trazer isso antes da gente começar mesmo a live, porque isso traz algumas peculiaridades nesses orixás, né? Os orixás da nação do Daomé, eles são diferentes, eles são um pouco diferentes, assim, o comportamento, né, a forma como a gente cultua, né? E existe uma coisa que eu acho muito interessante, né, que a gente vai ver ao longo desses 5 vídeos, que vão ser as 5 próximas lives aqui que a gente vai fazer, que os orixás de Daomé, eles têm muito a ver com a formação do planeta como um todo, como a gente vai começar a ver hoje. Certo? Beleza? Você tem alguma coisa aí a acrescentar sobre isso, Bará? Não, na realidade já foi bem explicativo, e só lembrando que quando chegou aqui no Brasil, foi uma fusão de todas as culturas, né? Então, tiveram que fazer uma adaptação no candomblé, que é exclusivamente nosso aqui, para que todos os orixás mais importantes, né, que eles entendiam, que traziam todo esse ciclo do planeta e envolvia toda a natureza, para que fosse decodificado e todo mundo pudesse entender. Então fizeram, né, lembra que eu comentei com você o famoso linha de segmento de hierarquia do Xirê. Então colocaram um pouco de tudo, porque tinha um pouco de tudo misturado, né? Veio o povo do Daomé, veio o povo da Nigéria, veio o povo de todo lugar, né? Então eles tinham que se adaptar. E aí trazendo conhecimento que foi fragmentado também, né? Que não há registros que fala quem é o pai e mãe de Nanã, quem é que criou Nanã, não há registros disso, porque ela é muito mais antiga do que isso. Na realidade, ela está na formação do próprio mundo, do planeta, né? Da formação da Terra, elemento Terra, né?